Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade. Amados irmãos e irmãs, iniciemos nosso dia meditando sobre a Igreja Nossa Mãe. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. Meus irmãos e irmãs, hoje vamos ver mais uma vez a palavra de Deus no rosto dos santos. Nosso tema de hoje é um dos grandes santos da Igreja do século XVI. O martiriológio romano, a liturgia nos recorda hoje a pessoa de São Carlos Borromeu. Quem foi esse homem que nasceu no século XVI, justamente na época da Reforma Protestante, e que viveu momentos tão importantes nesse período tão marcante da Igreja? Carlos Borromeu, de uma família nobre, sua mãe era da família Médici, os grandes Médici que tiveram muitos papas e que eram os grandes senhores de Florença. Seu pai, da família Borromeu, nasceu justamente no castelo Borromeu, e conta-se que na madrugada do seu nascimento, o castelo da família foi subitamente iluminado por um clarão descido do firmamento que permaneceu no local por várias horas. Isso consta na bula de canonização. Na noite do nascimento do menino, o Senhor manifestou o esplendor de sua futura santidade com uma intensa e extraordinária luz que muitas pessoas viram resplandecer sobre os aposentos da mãe. Era o dia 2 de outubro do ano 1538. Assim nascia Carlos Borromeu, que viveria apenas 46 anos de vida. Batizado alguns dias depois na própria capela do castelo, ele passou aos poucos a mostrar virtudes de nobre linhagem, uma personalidade afável, surgiu um espírito reto e de aptidão para o trabalho e para o governo. Foi cursar estudos superiores, curso de Direito Civil e Eclesiástico. E nas vésperas da obtenção do título de doutorado, o seu tio foi eleito Papa, Giovanni Angelo de Médici, com o nome de Pio IV, e chamou esse jovem ainda com 20 anos para assessorá-lo na direção da igreja, nomeando-o cardeal diácono, isso no ano de 1559. Carlos foi um anjo da guarda do Papa e seria o futuro arcebispo de Milão. Ele é conhecido pelas virtudes. Foi um raro exemplo de um sobrinho cardeal bem-sucedido. Foi antítese dos antigos cardeais do Renascimento. A sua severa forma de vida, os sentimentos inteiramente eclesiais, não eram de modo algum conforme o gosto daqueles que estavam na cúria. Era austero, um auxiliar útil e sagaz para toda boa obra, um homem sacrificado que assumiu os encargos mais árduos e questões mais intrincadas, os problemas de que outros resimiam, era sempre despojado de qualquer interesse pessoal, como um anjo da guarda de carne e osso. Um rapaz magro, de nariz aquilino, de perfil sem encanto, mas que causava uma impressão de serena firmeza, de eficiência, de lúcida coragem. Bastava uma determinação de Pio IV para que ele se pusesse a campo, disposto a cumpri-la de maneira exímia. E foi assim que, em setembro de 1563, São Carlos foi ordenado sacerdote. No mês de dezembro, elevado à dignidade episcopal.
Antes, porém, havia sido designado administrador arcebispo de Milão. Mas faltava concluir o Concílio de Trento, já aberto há 18 anos, para combater os erros do protestantismo, através de uma renovada e enriquecida afirmação da doutrina católica. Carlos trabalhou na elaboração do Catecismo Romano, que tinha ficado sob a sua direção. Coube-lhe agir nas altas esferas, a fim de tornar possível a realização das últimas sessões do Concílio de Trento e criar condições para serem plenamente acatados em toda a Igreja os decretos da Grande Assembleia. Na obtenção desse objetivo, o seu empenho pessoal foi de grande importância e influência. Com a morte de seu tio Pio IV em dezembro de 1565 e a eleição do dominicano Antônio Michele Ghislieri, Papa São Pio V, no mês de janeiro do mesmo ano seguinte, o governo da igreja ficava em ótimas mãos. Então, Carlos tomou a decisão de mudar-se para a sua arquidiocese e nela implantar a reforma do Concílio de Trento. Carlos foi um novo Ambrósio. Para se ter uma ideia, Milão já era, no século XVI, a maior diocese da igreja e tinha uma antiquíssima tradição. Fora fundada pelo apóstolo São Barnabé e que teve grandes sucessores, entre elas Santo Ambrósio, doutor da igreja, que participou da conversão de Santo Agostinho. No entanto, por ocasião do apóstolo cardeal Carlos Borromeu, já havia 80 anos sem que nela o bispo morasse no território. Na ausência, moravam apenas vigários episcopais. E foi assim que, a 23 de setembro de 1565, o povo de Milão, após 80 anos, viu entrar na cidade o seu bispo, como novo Santo Ambrósio, entrar na catedral no Duomo de Milão. A população correu em massa às ruas para receber o seu cardeal, montado num cavalo branco, multiplicando em torno de si a figura sob aplausos jubilosos. Carlos dizia que preferia 1000 vezes a companhia do seu povo do que a magnificência da Roma que pudesse lhe oferecer. E foi assim que ele iniciou um promissor processo de revitalização da fé do povo de Milão, a irradiação da fé, fundando seminários, visitando as paróquias, transformando as estruturas da diocese, convocando concílios provinciais, sínodo diocesanos, convocou a prática do plano destinado à formação do clero, dedicando-se ao bem das almas da arquidiocese, tornando Milão um modelo para todas as outras dioceses. Mas apesar de sua atividade desenvolvida, ele gostava de repetir que as almas são conquistadas de joelhos. Por isso, confessava-se diariamente, fazia tantos jejuns, vigílias e penitências, que o Papa Pio V o advertiu de que não queria que ele morresse por causa de tanta austeridade. O cardeal Gabriel Palotti, que viera à cidade a convite dele, disse: Ó Milão, não sei o que dizer de ti, pois quando considero teus santos trabalhos e tua devoção, penso contemplar outra Jerusalém, graças às labutas e fadigas de teu bom pastor. Carlos tornou-se um modelo para todos aqueles que portam a sagrada mitra, que são bispos na igreja. E foi assim que Carlos passou a história como modelo de bispo, de sacerdote, modelo de grande pastor. Quando prorrompeu a grande peste em Milão, Carlos tornou-se o primeiro a cuidar dos doentes, ia de casa em casa, fundou hospitais, fundou clínicas, estava com o povo, doou a sua fortuna, a sua herança era nobre, para cuidar das pessoas, e foi cometido também ele da doença e da peste. Tinha apenas 46 anos quando morreu a 4 de novembro de 1584 na sede episcopal em Milão. O Papa Paulo V canonizou no ano 1610
e o designou a sua festa no dia 4 de novembro e fez dele padroeiro de todos os bispos e pastores. São Carlos Borromeu é modelo de sacerdote, de bispo, de pastor que dá sua vida pelo seu povo. Meditando hoje esse grande santo, podemos imaginar e agradecer a Deus pelos servos, pelos santos em quem Deus é admirável. Pela intenção de São Carlos Borromeu, de todos os santos e santas de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.